E no programa de hoje, você vai conhecer um pouco sobre economia circular. É isso mesmo. O Roberto da Reset vai contar como é que você pode fazer dinheiro com o seu computador. É isso mesmo. Quer saber mais? Segura aí, o programa de hoje está só começando. Logística reversa, economia circular. Você já ouviu falar nisso? Então, eu recebo o Roberto Fernandes, que vai contar tudo e muito mais pra gente. Vem pra cá, Roberto! E tem mais, descarte sustentável, política nacional de resíduos sólidos e tudo isso significa economia, né, Roberto? Esse seu setor é fascinante, no setor que você trabalha, porque a gente percebe muito desperdício, né, no planeta todo. E vocês estão atuando para reverter isso nessa economia circular, né, na logística reversa. Conta para eles como é que vocês têm ajudado para um mundo melhor. Leandro, vamos lá, boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui esclarecendo algumas coisas e, de repente, colaborando para que as pessoas mudem alguns conceitos que já são pré-definidos. Só para dar uma ideia em números, são 50 milhões de toneladas de resíduo eletrônico no mundo. Vamos lá, no Brasil, vamos tentar sim. Enxergar 50 milhões de toneladas. 50 milhões de toneladas. No mundo, tá, por ano. São produzidos por ano. Tá, é peso pra caramba. Muita coisa. Mas não é só o peso, no Brasil, impacta em muitos aspectos, né? No Brasil, 1,5 milhão de toneladas ao ano. 1,5 milhão de toneladas. E o que deixa esse número mais assustador é que apenas 2% disso consegue ser reaproveitado. 98% fica... se perde, vira resíduo, vai poluir lençol freático de água, vai poluir rio. Por quê? Em especial nos eletrônicos, os de informática, por exemplo, numa placa-mãe de computador você tem lítio, silício e vários outros metais pesados. Se a gente for fazer uma análise, tem quase toda a tabela periódica e isso é abandonado de forma inadequada na grande maioria dos casos. E vocês conseguem... obviamente, né, isolando vamos pegar um computador. O que você consegue adiar? Porque uma hora isso vai acabar voltando de alguma maneira para a natureza. Você adia essa volta para a natureza? Porque os elementos, eles uma hora vão voltar. Existem duas formas de fazer essa análise na realidade. A primeira é o seguinte: em algum momento o equipamento vai se tornar obsoleto e ele não vai servir para o mercado. Isso é um fato. Tá. Agora, como a ideia é trabalhar a economia circular, eu tenho partes desse equipamento que podem voltar para o ciclo produtivo, né? Como, por exemplo, grânulo de plástico, grânulo de metal. Então, quando eu desmonto, faço uma desmanufatura desse equipamento, se ele não consegue mais ser competitivo para mercado, ele consegue voltar para o ciclo da produção de outra forma. Não mais como um computador, como grânulo de plástico, como grânulo de metal. Então, são dois trabalhos diferentes. Um outro trabalho é equipamentos funcionais são descartados, às vezes, por moda. Quantas vezes você não quero compra... mais. Sim. Enjoei. Você não conhece todos os recursos do celular que você tem hoje, mas você quer um outro celular 9 Plus, 10, por uma questão de consumo. Marketing bem feito, porque a ideia do marketing é gerar a necessidade de um produto ou serviço. E aí fica esse modismo, e puxa, esse aqui tá ele não está obsoleto, mas para você está. Na tua percepção. Por exemplo, eu vou puxar aqui, eu tenho aqui, olha só, eu tenho um
Notebook. Notebook ou laptop, hein? Agora eu peguei vocês. Quem chama de notebook? Quem chama de... Enfim, esse computador. Roberto, como o trabalho que vocês fazem na Reset e na Reurb, né, que são as empresas, como esse equipamento pode ser aproveitado e não jogado fora ou deixado de canto? Às vezes fica em casa lá, né? E aí você deixa, você não sabe o que fazer com ele, ou se você enjoou. Enfim, eu queria que você... Vamos passar um raio-x na tua especialidade, que é a economia circular e a logística reversa, nesse equipamento. Tá, vamos entender algumas coisas. Vamos supor que esse equipamento chegue na loja da gente, que é a Reset. Eu faço uma análise desse equipamento, gero um crédito para que você consuma equipamento comigo. Com base em que eu vou fazer essa análise? Primeiro, funciona ou não funciona? Eu vou testar se liga ou não liga. Depois... Ele tem um processadorzinho bom aqui, ó, um legal. Core i5. Sim, ele é um Core i5. Provavelmente ele tem de 4 a 8 GB de memória. A gente não tem aqui o tempo do teste, mas ele deve ter de 4 a 8 GB de memória. Um HD de no mínimo 500 GB, a julgar pelo processador. É uma máquina que, por exemplo, geraria um crédito aproximado aí de 200 a 250 reais para que você consumisse um outro equipamento. Veja, vamos pensar no pior cenário. O pior cenário seria o equipamento não funciona. Não liga, não vai. Tem não condições tá ligando de voltar a uso. É. Então, nesse processo de desmanufatura, eu posso aproveitar peças e partes para que outros equipamentos que aguardam peças e partes passem a ser funcionais e voltem ao mercado, voltem sendo reutilizados, renovados, que são os 3 R's, né? Repensar, reutilizar, renovar, reduzir, né? Os R's aí da logística reversa. Ou, então, ele pode estar funcional e retomar com várias funções possíveis. Por exemplo, eu posso ressignificar ele dentro de uma obra social que nós apoiamos. Hoje nós apoiamos em torno de 80 instituições diferentes. Então, uma das instituições pode receber esse equipamento para que ele possa ter um laboratório de informática, dar treinamentos a crianças, a jovens, enfim. A gama de possibilidades é muito grande. É interessante, esses 4 R's da economia circular: redução, reutilização, recuperação e reciclagens de materiais, né? É fascinante. Gente, vocês pararam para pensar, né? Quantos equipamentos... E aqui nós estamos dando um exemplo de um notebook, que o Roberto falou que na Reset, que é a loja que fica aqui no Mogi Shopping, né? Valeria... Ele tem que avaliar um pouquinho melhor, mas de 150 a 250 reais, talvez, funcionando. Imagina que isso é algo que está na sua casa sem servir nem para peso de papel e pode impactar positivamente na vida de uma criança que está dentro de uma comunidade aguardando para receber um treinamento para ter inclusão digital promovida na vida dela. Eu acho que é muito interessante e é fascinante, né? Porque é claro que você representa uma empresa particular que visa lucro, obviamente, mas as pessoas, nós todos precisamos olhar mais para a economia circular, né? E nós estamos falando de eletrônicos, de equipamentos de TI, né? Ou de celular, que é tecnologia né, de dados móveis, né? Mas a economia circular, ela vai além, né? Na realidade, nós somos sim uma empresa que visa lucro, mas com base num trabalho que gera impacto socioambiental positivo. E não só ambiental e nem só social, socioambiental, sim. Por quê? Imagina que todos esses equipamentos que são recuperados estariam se degradando ou degradando o meio ambiente. Estariam expostos à natureza, gerando impacto para a água, gerando impacto para o solo, e eles deixam de estar lá quando nós passamos a fazer esse trabalho. Um outro detalhe importante, aí eu tenho impacto ambiental, e quando eu penso que parte do que nós produzimos vai apoiar esses projetos, essas ONGs, de forma a gerar esse impacto social, daí o impacto socioambiental. Claro que, além disso, existe uma vontade muito grande de atender ao terceiro setor de uma forma muito especial. Inclusive, nós temos um canal, eu sou o canal para atendimento de ONGs e o terceiro setor de uma forma geral.
Você está prometendo doar para todo mundo? Não, mas eu estou prometendo conceder acesso, de uma forma que ele possa fazer a aquisição do bem e tenha um bem que atenda às necessidades dele. Quer dizer, em todo esse processo lá da Reset, você atende de maneira diferenciada ONGs e entidades, né, sem fins lucrativos, porque você facilita o crédito, facilita a forma de pagamento, facilita... Toda empresa que seja ente do terceiro setor. Então, por exemplo, uma igreja, uma ONG, uma ONCIP, que é uma organização civil. Então, todas essas empresas podem nos procurar e eu tenho condições diferenciadas a eles. Na realidade, o nosso trabalho ainda faz com que as pessoas sejam incluídas digitalmente. Porque equipamentos que alguém não compraria porque o limitador é o preço, eu oferto por no mínimo 30% abaixo do que seria o preço de um novo. De 30% a 40%. Não dá para apresentar um número utópico. Dizer, não, o meu vai custar 20% do valor de um novo. Porque eu também tenho custo para a minha operação. Mas eu posso garantir que, se comparado a um novo, você consegue fazer a aquisição de um equipamento que atende à sua necessidade, fazendo economia e ainda gerando impacto social positivo, porque 5% disso vai ser revertido em prol das instituições que nós apoiamos. Entendi. Então, é válido para a pessoa física, né? Então, esse notebook aqui, a gente não está usando, é meu, né? Da produção aqui. Eu vou levar como pessoa física, mas eu posso ser uma empresa e ter 50 computadores. Sim. E aí vocês vão negociar, avaliar esses 50 computadores e esse valor fica em crédito para a empresa comprar equipamentos seminovos, sim. Melhores do que essa que eles estão trocando. Quer dizer, você pode mesmo assim fazer upgrade, mesmo no usado. Claro. Imagina que você tem, por exemplo, na sua empresa 30 conjuntos de processador i3 de segunda geração e você quer efetuar o descarte comigo e vai adquirir processadores i5 de sétima geração. Você está fazendo upgrade de processador e upgrade da geração que você tinha. Isto é possível conosco. Um outro detalhe importante, e aí é bacana frisar, que consultando tanto o site da Reurb quanto o site da Reset, as pessoas vão começar a conhecer que nós temos parcerias com algumas empresas também que têm a responsabilidade social, na responsabilidade social, uma visão ou uma meta a ser atingida. Então, existem empresas que efetuam a doação conosco para apoiar instituições do terceiro setor. Então, ela doa, ou melhor, ela efetua o descarte, né? Não é uma doação, ela efetua o descarte, eu gero o crédito e ela indica, eu quero que o crédito seja aplicado para esta ONG ou para esta entidade. Isso também é possível. Roberto, é uma teia, né? Interessante. Essa é a economia circular, né? É fazer com que não seja jogado fora, assim, que não seja desperdiçado, né? Que as pessoas se beneficiem, mas Leandro, numa teia complexa. Até a entrevista aqui, espero que vocês estejam acompanhando. O Roberto é muito didático, né? Porque são várias oportunidades, não é mesmo? Sim, são várias oportunidades e, na realidade, o que você chamou de teia é uma espécie de corrente do bem onde todo mundo ganha. Então, a filosofia do ganha-ganha está muito presente na economia circular. Na realidade, para deixar claro para as pessoas, hoje a gente vive na economia linear, predominantemente na economia linear. Existem outras iniciativas de economia circular? Então, aqui, ó, economia linear. Produzir, consumir, descartar. Sim. É linear, muito simplista demais, né? Muito... Na realidade, o que acontece? Antes do produzir, quando eu falo da economia linear, tem o que a gente não considera, que é o extrair. O impacto no meio ambiente vem do que eu extraio. Por isso que quando a gente fala nos R's, que são muito presentes quando a gente está falando de meio ambiente, a gente fala no repense, reduza, porque isso reduz o seu impacto. Não são só ações como comprar um equipamento seminovo ou abrir os olhos para será que um seminovo não me atenderia? Porque existem pessoas que ainda carregam uma espécie de preconceito. É estranho, porque você compra carro seminovo, e isso culturalmente é super aceito, mas quando você sai da esfera do automóvel, você não tem uma aceitação tão grande disso. Isso é uma concepção que precisa ser alterada
na cabeça do consumidor. Ele precisa se permitir. Essa percepção, né? Porque, inclusive, tem um certo preconceito até por, né, culpa de maus players, né? Que vendem usado sacaneado lá, né? Ou com problemas e tal. Mas vocês dão 1 ano de garantia nos usados. Os equipamentos têm 1 ano de garantia. Então, essa assim, garantia é total. Vai dando segurança. Claro, eu não vou cobrir na minha garantia mau uso de maneira alguma, mas constatado que não é mau uso, durante 1 ano você tem assistência técnica. E isso, além de gerar a segurança e confiabilidade, traz ao consumidor um conforto. É a mesma garantia que ele teria num equipamento novo. Claro, eu estou desconsiderando empresas que fornecem uma garantia estendida, que não é o meu caso. Mas ele vai ter a mesma garantia de um novo, fazendo economia e gerando impacto social e ambiental positivo. Agora, outro fato que é importante eu extraio antes de produzir. Então, eu faço a extração da matéria-prima, né? Depois eu produzo, vendo, eu consumo, e quando eu acredito que chega ao final, eu descarto uma matéria-prima que foi produzida com base em energia, impacto no meio ambiente, emissão de carbono. Quando eu até água você economiza, né? Até água eu economizo, porque quando eu deixo de descartar simplesmente esse equipamento, eu passo a pegar um recurso que já foi produzido, que já foi manufaturado e trazer de volta para a cadeia produtiva. Então eu diminuo o gasto de água, eu diminuo a emissão de gases que proporcionam efeito estufa, eu consigo baratear mesmo o equipamento novo. Então imagine que 30% do plástico que eu utilizo para fazer a moldura de um outro notebook seja plástico que veio do grânulo do plástico do que foi recolhido. Eu estou reduzindo o custo. E estou reduzindo impacto ambiental também. Olha, eu sinto, né, acho que muita gente também já caiu essa ficha, que não tem outra saída. É esse o caminho. Será esse o caminho, porque as coisas são finitas. Não são infinitas, são finitas, né? Então, os recursos naturais são finitos e o homem é o único animal que está na Terra e cria equipamentos a serviço dele que consomem mais recurso natural. Então você tem, por exemplo, um automóvel que consome muito mais oxigênio do que o ser humano consumiria sem se deslocar de carro. Você tem aviões que fazem isso. E você tem uma ausência de preocupação com o amanhã. Eu, no que diz respeito ao meio ambiente, acredito que não existe como fazer um retrocesso, e sim como controlar e administrar o que vai acontecer daqui para frente. E como você diz, o Brasil só aproveita, ou reaproveita, ou reutiliza 2%. Tem um caminho 2%, gigante. Sim. Gigante a percorrer. Sim. Olha só, o Roberto Fernandes da Silva, Manuel Roberto Fernandes da Silva. Isso, Manuel Roberto. Que adora Mogi. Ele estava me falando que essa cidade é muito especial para ele. E você adotou, né, Mogi, e está lá com a Reset no Mogi Shopping, gerenciando a empresa, e a Reset é a primeira loja de varejo para lidar direto com o público, né? Na realidade, a Reurb já trabalha nesse segmento há alguns anos. Que é do grupo. Mas inicialmente, sim. A Reurb está imagens aí. Olha só em Jacareí. O estoque da Reurb lá. Está situado em Jacareí. Lá, onde nós processamos aproximadamente 28 toneladas mês de equipamentos, tá? E de lá saem os equipamentos que fornecem o estoque da loja, que fica aqui no Mogi Shopping. Há 2 anos, tivemos a ideia de implantar um modelo da economia circular voltada para o consumidor final. Então, deixamos de fazer um negócio B2B, passamos a trabalhar o modelo B2C, direto para o cliente final. A Reset está há 2 anos no Mogi Shopping, é a nossa primeira experiência com o cliente consumidor final, né? Vamos ver aí esse pós-pandemia, como vai ficar, nós temos sim um plano de expansão, mas vamos ver em que velocidade isso vai acontecer, né? Também precisamos estudar isso para que isso aconteça de forma gradativa, para que nós possamos atingir o maior número de pessoas possíveis. Teclado, mouse. Então, de repente, aquilo que está lá no rack da tua sala, ocupando espaço, pegando pó,
pode gerar oportunidade para alguém. E o mais legal é que no caso desse projeto, pode gerar oportunidade para alguém perto de você. As ONGs que serão assistidas são ONGs regionais, aqui do município. Já pensou em navegar com giga velocidade? Deixe suas ideias decolarem do papel. Crie, desenvolva, se jogue em infinitas possibilidades. Seja para trabalhar, estudar ou relaxar, temos o plano ideal para a sua necessidade. Conecte-se com um novo mundo a partir de um toque. Aproveite a oportunidade e prepare-se para ir mais longe. Vencer Giga, na 76 Telecom. E agora o recado é da SCA. A Ático é uma linha rica em elementos que conseguem alcançar diferentes atmosferas para cada ambiente. Olha, cada detalhe foi minuciosamente planejado pela SCA para criar algo totalmente inovador, de alto padrão estético e funcional. Essa é uma cozinha de configuração linear. Os painéis deslizantes podem ser em pedra natural, vidro ou madeira. Destaque para a central multimídia, pronta para você acessar as suas receitas em vídeo ou deixar rolando a sua playlist via Bluetooth enquanto desfruta do ambiente. Os acessórios foram desenhados e produzidos para complementar essa coleção. Os potes em madeira ebanizada e cerâmica artesanal, produzida pela artista Tassiana Amorim, compõem e trazem a naturalidade em paralelo à tecnologia da cozinha. Linha Ático, desenvolvida pela SCA para ultrapassar os limites da estética e da funcionalidade. Chegou a nova linha Cuide-se Bem, Boa Noite, do Boticário. Sensação de conforto e de bem-estar para uma noite de sono tranquila. Uma boa noite de sono é Cuide-se Bem, e Cuide-se Bem é o Boticário. E aí, me diz uma coisa, já pensou realizar as suas compras sem precisar pegar fila no supermercado? É, isso aí. Com o serviço Clique e Retire do Shibata, você escolhe os produtos da sua preferência pelo computador ou pelo celular. E passa no mercado apenas para retirar e pagar. Tudo isso sem filas e aglomerações. Para saber mais, acesse cliqueretire.shibata.com.br e aproveite. Shibata é de família para família. É hora de dança, é hora de música, é hora de alegria, muita luz, é hora de show no nosso talk. É hora de receber ele que é cantor, compositor, instrumentista, professor, e ele que é o Ney Matogrosso. O gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada, e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou. A dança roda, a festa vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira. Bailam corujas e pirilampus entre os sacis e as fadas, e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou. A dança roda, a festa vira, 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 homem, vira, 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 lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira. Sacis e as vagas, e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou. A dança roda, a festa vira, 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 homem, vira, vira, vira,
vira, vira, lobisomem, vira, 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 homem, vira, vira. Tudo bem? Tudo bem? Olha Tudo só, bem, gente, prazer. assim como o Ney Matogrosso, você também dança, você tem a maquiagem como recurso. O que você considera que te trouxe para perto do Ney Matogrosso? Que eu bem me lembro foi até pela infância, né? A gente, quando era criança, né? Secos e Molhados é de 73, é do ano que eu nasci. Você nasceu em Eu 73? nasci no ano que surgiu Secos e Molhados. E quando eu tinha meus 3, 4 anos, ainda estava ali, né? Fazendo aquele sucesso e eu criança vendo aquilo fica na memória, né? E depois de grande surgiu trabalhando com música, né? Surgiu essa ideia. Quer dizer, foi muito natural. Você ali, né, ouvindo isso, imagina, o bombardeio, né, da mídia que sempre existiu. Em 73, obviamente, também tinha lá as influências, 73, 74, Secos e Molhados, imprimiu em você, né? Ficou na memória da criança. Aí depois de grande, ainda para ajudar, cantando, fazendo música ao vivo, as pessoas diziam, mas a sua voz lembra do Ney Matogrosso. Depois de muitos anos, depois você já cantando. Já trabalhando com música, aos 20 anos de idade. Aí o Carlos Melo, que já estava trabalhando com música também, né? Por que a gente não faz um a caráter mesmo? E arriscamos fazer em 2007, né? Que a gente fez a primeira vez. De lá para cá foram surgindo os convites e não paramos mais, né? Mas você, em momentos muito especiais, você se caracteriza como o artista, não é, Ney Matogrosso. Aliás, o Ney Matogrosso bom, eu sou fã, né? Mas em muitos outros momentos ele não está assim todo vestido, paramentado, né? Maquiado. Em muitos momentos ele está de cara limpa. E ele é fantástico de todos os jeitos, né? É verdade, ele tem os shows sem fantasia que impressiona da mesma maneira, às vezes até mais, né? Às vezes ele não depende da fantasia, né? Foi algo que me parece, pelo pouco que a gente sabe, ele também teve que superar um pouco, porque fica essa marca, né? Ele mostrou. Você também sente um pouco isso quando você é professor ali, está com seus alunos, e quando você incorpora um artista como o Ney Matogrosso? Até tem que agradecer muito os alunos, o público aqui, o pessoal de Mogi, né? Porque os alunos gostam, admiram. Em momento algum isso prejudicou nada. Assim, eu dou as minhas aulas, os alunos fazem questão de ir até o show, né? É uma coisa que só contribuiu mesmo, assim. Claro que na aula eu sou muito diferente. Eu não sou uma pessoa extrovertida no dia a dia, na verdade, né? Eu pareço ser por causa desse trabalho, mas no dia a dia o que as pessoas estranham, até eles falam, nossa, mas não parece você que está ali. Isso, os alunos falam, não parece o André, parece outra pessoa. Né? Você realmente fica muito parecido, né, gente? Olha, é impressionante, é impressionante. A gente já viu um número aqui no começo, né? Esse show é um especial, na verdade, que muitas vezes a gente acaba incluindo até, por exemplo, a pessoa contrata para uma festa, fazemos a música ao vivo com banda normal e no meio da festa uma surpresa, uma horinha de Ney Matogrosso. Acaba sendo incluído na música ao vivo, né? Bom, e agora para terminar, Homem com H, com o André Melo, acompanhado do Carlos Melo. Os Melos aqui, muito bem, para terminar o programa de hoje. É com vocês. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho, e se ficar um bicho come. Porque eu sou homem, porque eu sou homem. Menino, eu sou homem, menino, eu sou homem como sou. Nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem. Se correr o bicho, e se ficar um bicho come. Porque eu sou homem, porque eu sou homem. Menino, eu sou homem, menino, eu sou homem.